Lucas 7, a partir do verso 11. Lucas 7, 11. Pouco depois, ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim, e seus discípulos e uma multidão o seguiam. Quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Interessante já aqui dizer que a multidão o acompanhava, né? O acompanhava está apontando para o morto, né? Ele está tirando o morto e a multidão o acompanhava. Aí você diz assim, parece estranho acompanhar o morto. Acompanhava a mãe, a viúva que está chorando. A multidão acompanha a mulher viva, né? Para chorar com ela. Acompanhar o morto. Veja como Lucas já está dando dicas do que vai acontecer. Ou acompanhava por quê? Porque esse rapaz não vai ficar muito tempo morto. Eles estão acompanhando ele como se ele estivesse só dormindo mesmo. Mas ele está morto. Né? Interessante como o texto bíblico tem uns detalhezinhos que, se a gente se apega, a gente já percebe que o evangelista já está dando dicas para nós do que ele está relatando, certo? Verso 13. Logo que a viu, e aqui Jesus fala da multidão, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse, não chores. E aqui já fala com a mulher. Logo que vê a multidão e a mulher, ele diz isso. Aproximando-se Jesus, tocou no caixão. E ao pararem os que o levavam, ele disse, moço, te digo, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Então o medo dominou a todos. E glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. E essa notícia propagou-se por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Amém? Pai, obrigado a Deus por estar conosco e obrigado por ter deixado a porção da palavra. O Senhor deixou para o nosso bem. Por isso, ignorar a palavra é ignorar o teu presente. É ignorar o que o Senhor deixou como luz, como uma lanterna, como uma bússola, como direção. Ignorar a palavra é andar no caminho errado de outrora. Por isso a gente quer o texto, a gente quer o que está escrito, a gente quer o Senhor aqui revelado. E nós temos isso. Por isso, nessa manhã, que esse texto pavimente o nosso caminho. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, talvez uma das maiores dores que o ser humano possa sentir, se não a maior, né? Podemos dizer a maior, a Bíblia mesmo trata como o maior mal, seja sepultar alguém, né? A morte. Deixa eu mais. Talvez o maior problema seja a morte. E aí já não é a própria morte, né? Porque quando morremos, acaba tudo, né? A gente para de sofrer. Então a morte nunca é um problema para nós no sentido do nosso dia, mas no sentido do dia do outro, né? Enterrar alguém que a gente ama, enterrar alguém cuja vida e existência é crucial para nós, né? Então, o óbito é sempre muito difícil. E no caso aqui dessa mulher, se torna 2 vezes mais difícil. Por quê? Porque o texto aqui está registrando um segundo óbito. Ela já tinha passado por uma situação anterior. Ela perde o marido, porque era chamada de viúva. E se o texto continua chamando ela de viúva, é porque ela não casou-se de novo. Então ela perdeu aquele que cuidava dela, marido, aquele que mantinha a casa. E a gente está falando aqui de um período na história onde a mulher não podia trabalhar, não tinha essa opção de trazer uma renda suficiente para sua casa. Ela pouco podia até agregar numa renda do marido, né, fazer algo para ajudar na renda. A gente está falando de um tempo onde a mulher era totalmente subserviente ao homem, ao marido, aos homens da sociedade como um todo, né? Não importava se era marido ou não, qualquer homem exercia autoridade sobre mulheres, e no período onde o trabalho feminino não é nem cogitado. Então ela era totalmente dependente da provisão do marido, e ela perde o marido. Aí o que sobra para ela como viúva? Ela tem um filho homem. Isso já é uma grande coisa, que agora o filho assume o lugar do pai e assume a posição de homem na sociedade. E a posição de homem na sociedade de Israel era qual? Era a posição de sustentar, sim, uma casa, uma família,
de ter todos os seus atributos bem feitos. Então ela diz, pelo menos eu tenho meu filho vai trabalhar e meu filho vai sustentar, né, vai sustentar, vai sustentar a nossa casa. E aí ela perde o filho. Diz o texto que ela é viúva e agora perde o filho também. Ou seja, ela perdeu toda a referência de sustento, de cuidado, de provisão, ela vai ter que depender de auxílio de alguém, e aí é um auxílio de favor mesmo, como se fosse um auxílio do governo, alguma coisa parecida, de alguém que tenha compaixão dela, vai viver no templo, esperando que alguma coisa aconteça, que alguém socorra ela, né? Não era mendigar no sentido literal, mas era uma mendicância, né, no sentido de tabela, né? Ela não ficava lá como o de Atos lá, o coxo de Atos na Porta Formosa pedindo esmola, lá era alguém pedindo esmola mesmo, um deficiente físico. Ela não ficaria assim, mas ela estaria ali no templo, contanto com o olhar de alguém que a conhecesse, um olhar de graça, de favor e de compaixão. Então imagine, ela passou não só pelo luto, que eu acabei de dizer que é uma coisa terrível, mas também passou pelo luto tendo que enfrentar essa questão social também. Hoje, se uma mulher, vamos aqui repetir o caso dela hoje. Uma mulher hoje perde o marido e o filho, hoje a sociedade dá todos os meios da mulher se sustentar. A mulher arruma um emprego, consegue lá um salário razoável, claro que vai ter a ajuda da família, mas ela consegue ter a sua dignidade, ela vai ter o seu emprego, ela vai ter o seu trabalho, ela vai se sustentar. Porque é aberto para que mulheres trabalhem e isso faz toda a diferença na vida de uma mulher, ou, né? Agora, no período aqui, de jeito nenhum, certo? Então, é com isso que Jesus encontra. Jesus não encontra só com um jovem que morreu e ele vai ressuscitar, mas encontra com uma mulher que está semi-morta também, por dentro. Talvez na mente dela aqui própria, o texto não diz, Lucas não fala, mas a gente pode ter essa mulher com uma morta-viva. Alguém ali olhando aquela situação e dizendo: olha, além de perder as duas pessoas que eu mais amava, o que será de mim, amado? O que será da minha vida? Certo? E nessa passagem, assim como na anterior, que fala do centurião de Cafarnaum, né, e do servo dele que estava doente, é interessante que Lucas coloca as duas passagens uma colada na outra falando de cura, porque Lucas é um médico, a gente sabe disso, né? Lucas era um médico da época, um grego médico e historiador. Então, nessa passagem, assim como a anterior, quem fala aqui, muito mais do que o evangelista Lucas, o historiador Lucas, é um médico. Lucas está atestando aqui mortes. Ele é alguém que fala com autoridade sobre o assunto. Alguém pode dizer, mas esse rapaz estava mesmo morto? Esse negócio de ressurreição é uma coisa meio estranha. E aqui nós temos o aval de alguém que conhecia do assunto, né? Anatomia, corpo. Lucas, ele é um médico. E como que a gente sabe disso? No verso 10, onde está escrito para nós, lá no verso 10 do capítulo 7, e quando os emissários voltaram para casa, encontraram o servo com saúde. Aí está falando do servo do centurião. O termo aqui para curado, encontraram o servo curado, é em perfeita saúde, como a Almeida século XXI traduziu aqui. Então, esse termo é um termo técnico. Não é curado de curado só. É em perfeita saúde, é de alguém que fez um diagnóstico e adestou. É como se fosse, encontraram ele de alta. Ele está bem. Então, é Lucas dizendo, olha, ele estava curado mesmo, né? E aqui no verso 15 do texto que a gente leu, o que estivera morto sentou-se e começou a falar. A palavra sentou-se aqui no grego significa tecnicamente que o doente, ou aqui no caso o morto, teve forças para se levantar por si só. Ele não precisou de auxílio. Jesus o toca e diz para que ele acorda e senta. Então é uma palavra grega para dizer que alguém melhorou de fato. Que um quadro foi abruptamente mudado para outro. Ele sentou-se. E a ideia é que sentou-se com as próprias forças. Ou seja, ele está curado, ele não precisa mais de auxílio, ele não precisa mais de ajuda, certo? Então Lucas está aqui como até um médico atestando o que Jesus fez. E outra coisa interessante no texto, eu não sei se você sabia disso, é que esse incidente aqui acontece num lugar chamado Naim, a cidade de Naim. Essa cidade ela fica um dia de Cafarnaum. Ela existe hoje, tá? Ela ainda existe até os dias de hoje. É uma cidade bem bonita. E ela fica um dia de Cafarnaum. Naim fica entre Endor e Sunem, entre duas cidades. E qual é a referência bíblica que a gente tem para Sunem?
Segundo Reis, capítulo 4. Sunem é a cidade onde Eliseu ressuscitou o filho daquela viúva que morreu. Então Jesus aqui está repetindo o milagre de ressurreição do Antigo Testamento no mesmo lugar. Jesus está aqui repetindo. Se você prestou atenção, no final eles dizem o quê? Um grande profeta se levantou entre nós. Por que eles dizem isso? Porque eles sabem da história. Teve um profeta lá atrás que ressuscitou o filho de uma viúva aqui, Eliseu. E agora aconteceu de novo, né? Não demos registro disso, mas seria muito difícil que Naim virasse um lugar de romaria para a ressurreição, né? Pessoas levando cadáveres lá, aqui é um lugar onde isso acontece. Então vamos trazer para Sunem, vamos levar para lá, quem sabe, né? Acontece alguma coisa. Pode ser, a gente não tem registro, eu não estou dizendo que está afirmando. Mas do jeito que o ser humano é meio doido, né? Que a gente acha que uma coisa aconteceu mais de uma vez no lugar, a gente começa a fazer romaria naquilo. Nossa, funcionou, pode ser que dê certo comigo, num desespero. Sunem parece que é um lugar marcado para ressurreições. E Jesus repete o feito marcante, o milagre do Antigo Testamento. E em muitos sentidos, então, gente, coisas que eu já citei aqui, essa é uma das histórias mais bonitas que a gente tem nos evangelhos, apesar de ser um texto pouco lido até, né? Ele parece muito explícito, muito claro, então parece que pregadores não se prendem a ele porque não iam encontrar elementos para o que aplicar, porque é um texto já claro, objetivo, já conta a história toda e não tem muito o que tirar lição. Lendo o texto a gente já aprende muita coisa, porque ele é bonito, apesar de pouco usual, mas tem coisas aqui. Por exemplo, esse texto nos fala a respeito da tristeza que é a brevidade da vida humana. O rapaz, né, quem morreu, é um rapaz, é jovem. Então esse texto fala de como a vida humana, por causa do pecado, se tornou algo ruim, porque você pode morrer novo, jovem, né, antes de aproveitar a vida. Então a gente olha assim para alguém jovem, não sei se você já foi a algum velório de alguém muito jovem. Uma das coisas que corta o coração é olhar naquele caixão alguém que tinha toda a vida pela frente e faleceu. Eu fui em 2012 ao velório do filho do ex-sobrinho da Nil, né, que hoje é ex que divorciou-se da sobrinha da Nil, o Wagner. Era Lucas mesmo o nome do menino, né? O menino morreu afogado com 15 anos de idade. E é cortante, é de cortar o coração. Você vê o pai, a mãe, os avós, a família, e no caixão alguém que você diz: "Não, não dá para acreditar". Porque alguém lá com 80, já com todos os problemas de saúde que a vida traz, você chora, mas você diz: "Não, descansou, chega de injeção, chega de cirurgia, chega de exame, chega de dor", né. Mas alguém de 15 anos é terrível, por isso que a gente passa longe da ideia de ter que sepultar um filho, a gente não cogita isso, não quer nem passar pela mente isso da gente, que a gente não sabe como lidaria com isso. Então a gente tem no texto aqui, essa constatação da tristeza que é a brevidade da vida do ser humano. Alguém pode morrer muito jovem. E a gente tem também nessa procissão fúnebre, essa mulher, né? Essa mulher que perde o filho e o esposo e perde todo o seu sustento, todo o seu cuidado, como eu disse. E a gente sabe também que nesse período bíblico, e isso acho que ainda existe no Oriente Médio, essa questão de para agravar a tristeza, do momento, pessoas eram contratadas para chorar. Você já ouviu falar disso, né? As carpideiras. Então tinha gente que vivia disso. Tinha um velório, ela ia lá e entregava um cartãozinhas, né? Você precisa de alguém para chorar? Tem alguém que, o texto não diz que a mulher tem família, ela perde o marido e o filho, quem sabe ela não teria família para chorar. Então, eu vou precisar de umas 4 aí que me ajudem para chorar. Então contratavam, né. E não eram só o choro, né, a maioria dessas pessoas, e a maioria eram mulheres, elas tocavam instrumentos para que o negócio ficasse bem triste mesmo. A ideia aqui era intensificar a dor, o choro, né, porque sempre entenderam que esse é o momento em que você deve externar toda a dor, para que não fique nada reservado para depois que você sepulte aquela pessoa, porque se você guardar qualquer dor para depois, o luto se torna quase que eterno, né. Por isso que a gente por que que os velórios ainda duram 12 horas, alguns fazem questão de 24 horas, né, para sepultar. Não é para ter certeza se o sujeito está morto, né, se ele vai ressuscitar, dá 24 horas, pode ser que ele volte. Não, a ideia é, a gente precisa se desligar dele, a gente precisa chorar, a gente precisa entender que ele morreu. Então são 24 horas para essa ideia sentar no nosso coração e dizer: "Ó, aconteceu, a ficha tem que cair", né, a ficha tem que cair.
Então, por isso que existe esse período de velório, para a gente entender que não vai ter mais contato com aquela pessoa fisicamente, que ela partiu. Então, eram contratadas essas pessoas. A expressão que está no texto, né, filho único de sua mãe, a qual era viúva, nessa expressão está condensada uma dor imensurável, como falei no começo. Viúva e agora também desfilhada, se é que esse termo existe, né? Essa mulher aqui está absolutamente arrasada. A família do meu pai não é tão grande como da minha mãe. A família da minha mãe é muito grande. Eu já falei aqui, né? Eu tenho 24 primos só de primeiro grau. Fora os filhos disso. Então, se reunir a parte da minha mãe e da família, a gente quase enche um estádio de futebol. É muita gente, né? Agora, do meu pai eram poucos, eram 6. Né? Minha avó, meu avô e vó e 4 irmãos, incluindo meu pai. Só tem um. Só tem um tio que mora em Mafra, que é o caçula. Só sobrou ele. O restante morreram todos. Então, assim, ele é o último, né? Imagina como é a vida dele. Lembrança dele. E meu tio deve sofrer muito com isso. Saber que a irmã, os 2 irmãos, pai e mãe, faleceram. Essa mulher aqui nem tinha tanta família pelo jeito. Então, nessa expressão, filho único de sua mãe, a qual era viúva, está condensado aqui uma dor tremenda que essa mulher sofre. Então, a gente tem tudo isso no texto. E Lucas vai agregar aqui compaixão ao Cristo. Lucas vai salientar uma qualidade essencial da divindade revelada em Jesus, dizendo que ele se comoveu até o mais profundo do coração. Por que Lucas tem que salientar isso aqui? Para dizer que, apesar de ser Deus, a sua dor é a dor dele. Apesar de ele ser eterno, não sofrer com enfermidades, como o homem passou por tudo que passamos, mas não tinha isso como uma necessidade. Ele adquiriu isso para tomar as nossas dores, mas ele é Deus. Ele é supremo, ele é Deus eterno, né? O ancião de dias. Então, Lucas diz, mesmo sendo esse Deus eterno, para cima de nós, soberano, né? Intocável Deus, poderoso, ele se compadece a ponto de chorar a nossa dor, a ponto de olhar para nós e se identificar com o nosso sofrimento. Lucas está dizendo para nós, isso aqui é uma qualidade da divindade revelada em Jesus na sua humanidade, o Deus homem, que é crucial para a gente entender o plano do Evangelho. O Deus que se encarna e não fica sentado numa cadeira enveludada dando ordens como um dono do mundo encarnado e dizendo e tentando passar para nós ali a ideia de alguém absolutamente intocável e que o problema dos outros são no máximo uma questão se ele raciocina, se ele ajuda ou não, se você merece ou não. É um Deus que entra na nossa dor, invade a nossa vida, se compadece a ponto de ser um igual. Lucas diz, ele comoveu-se com aquilo. Gente, já é muito estranho você pensar que Jesus se comoveu sendo ele o dono da vida e podendo ressuscitar todos os mortos a hora que quisesse. Hã? Como que se comove com a dor de alguém que perdeu alguém se ele pode dizer, levanta todo mundo aí, vamos repovoar esse mundo. Todos os que morreram ressuscitam, vamos deixar o mundo mais populoso. É só ele fazer assim. Então como é que alguém que tem esse poder pode chorar? Essa é a ideia da encarnação de Jesus. É alguém que, tendo o poder e sabendo que ressuscitaria o menino, chora a dor da mãe. Ele não é aquele que diz, meu Deus, de novo vocês chorando porque alguém morreu. Ah, levanta aí. Ele não é isso. É uma compaixão. É um Deus que se identifica com a nossa dor, sendo ele Deus. E sabendo que 99,9%, se não 100%, das nossas dores é culpa nossa. É culpa do nosso pecado. É culpa do nosso jeito de tratar o corpo, do nosso jeito de lidar com a vida. Que a maioria dos nossos problemas de saúde, problemas mentais, problemas de alma, psíquicos ou o que seja, são, em última análise, culpa nossa. Porque a gente é pecador, a gente acumula problemas, a gente acumula coisa errada. E ainda assim ele se compadece. Então Lucas, ele agrega compaixão a Jesus. Isso para os gregos, gente, é uma coisa terrível. Por quê? Porque para a filosofia grega, se Deus existe, ele é tão acima que não tem por que ele se preocupar com os nossos problemas. É o que eles chamavam da apatia em grego, que é o contrário de simpatia. Para os gregos, a apatia era uma qualidade divina de se existisse um Deus. Por quê? Cara, se ele é Deus,
do jeito que vocês dizem, por que ele se preocuparia com você? Que importância você teria para ele sendo ele assim? Então ele está muito longe, ele é apático, ele não é simpático com os seus problemas. É o contrário. Os gregos imaginavam assim, e Lucas diz: não. O Deus homem é aquele que se compadece, é aquele que se envolve, é aquele que sente a nossa dor como se fosse sua. A gente tem um Deus que em tudo foi tentado, como diz Hebreus, mas sem pecado. Um Deus que levou sobre si as nossas dores, que se identificou com tudo que a gente passa. Essa é a grande graça do Evangelho. O Deus que você serve não é uma estátua, não é uma imagem de gesso de pau que não se mexe, que não tem nenhum tipo de relação, que não tem nenhum tipo de comunicação. É o Deus que se encarna, é o Deus que se torna um como nós, por nos amar. Rebaixa-se a um de nós e se envolve nos nossos problemas caídos, sendo ele sem pecado, para mostrar para nós o caminho de uma cura total nele. Esse é o Cristo que encontra as pessoas aqui. Então aqui todos estão diante da face assombrosa da concepção do Deus homem se comovendo até as profundezas do seu ser. Veja que interessante que Jesus não foi convidado para isso aqui. Ele decide ir lá. Ninguém disse: ó, morreu lá, será que tem como você dar um pulo lá? Ele está entrando na cidade com os seus discípulos e uma multidão, de contra ele vem outra multidão. Ele vem de Cafarnaum um dia, mais ou menos de caminhada, e vem de Cafarnaum depois de ter curado o cego do centurião, então a multidão está com ele, está toda alegre, feliz que ele tinha curado alguém, e agora ele dá de encontro com a multidão que está chorando porque alguém morreu. Porque ele quer se envolver no problema, ele quer se envolver com a humanidade. E essa combinação do sofrimento humano e a compaixão visceral de Jesus produz um milagre que aponta para algo extraordinário aqui para nós nessa manhã. E eu queria falar sobre isso, a erradicação do sofrimento. Em Jesus nós temos a garantia de que o sofrimento vai acabar. Erradicar é uma palavra que significa não existir mais. Aquilo deixar de existir. Erradicar. Acabar com aquilo. Né? A erradicação do sofrimento humano, ela vai acontecer. E a gente percebe isso no texto. Então, a erradicação do sofrimento, ela se dá primeiro no poder irresistível do Filho de Deus. No poder irresistível de Jesus Cristo. Verso 3. Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Isso aqui é Jesus falando com a mãe, com a viúva, com a mãe do menino. Lucas vai acrescentar na sua narrativa aqui o poder de Jesus, relatando que ele se aproximou e tocou o caixão. Nesse período aqui, diferente do jeito que acontece no mundo ocidental, né? Em sepultamento, os caixões aqui têm tampa, né? São fechados, são levados em carros fechados. Nesse período aqui não, né? Eles eram abertos, era uma maca, praticamente levando alguém envolto em pano. Quando isso, né? Quando tinha panos. Então não tem tampa. O morto está deitado ali, exposto. Né? Estão carregando ele. E o texto dá para nós um momento dramático, né? Tem uma dramaticidade aqui. Tem um comentarista desse texto que diz assim: Jesus reclamou como seu aquilo que a morte tinha reclamado como sua. A morte tinha reclamado o menino como o dela. A morte disse ao garoto: você é meu. Jesus vem e diz: não, você é meu. Amém. Jesus reclama o menino para si. Jesus pediu a vida para um jovem que estava encomendado. Então, que Jesus não é só o Senhor da vida, mas ele também é Senhor sobre a morte. Por ele ser o Senhor da vida e a morte ser uma interrupção desse processo, ele é Senhor sobre essa interrupção. Porque não teria sentido chamá-lo de Senhor da vida se tivesse alguma coisa mais poderosa que Jesus que interrompesse a vida. Então ele não é Senhor da vida. Então o texto está dizendo, ó, ele é Senhor da vida exatamente porque ele é Senhor sobre a interrupção dela. Ele é Senhor sobre a morte. O próprio Jesus triunfou sobre a morte e prometeu a nós que
porque ele vive eternamente, nós também viveremos. Evangelho de João, capítulo 15. Eu sou a vida. Por exemplo, porque eu triunfo sobre a morte, e por isso eu vivo eternamente, vocês também viverão eternamente comigo. E aqui ele está falando, claro, de uma vida para após o óbito, né? Todas as ressurreições de Jesus no Evangelho apontam para a ressurreição dele e para a vida eterna, né? Claro que esse moço aqui ressuscitou e morreu de novo, ele não está vivo até hoje. Morreu de volta. Aí, quem sabe na segunda disseram, agora tá bom, né? Já viveu bastante, vai levar para morrer, né? Mas Jesus é o único, ou o primeiro, né? Por enquanto é o único, não será no dia da ressurreição final, mas por enquanto é o único, por isso que a Bíblia chama ele de primogênito. O primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. É o Cristo, primogênito entre os mortos. É isso que significa ser primogênito entre os mortos. O que ressuscitou para não morrer mais. E nós somos todos nesse caminho. Então, cada um que você sepultou e ele tinha a vida dele guardada em Cristo, ele está vivo em Cristo. E ressuscitará com aquele que é o primogênito, que ressuscitou para nunca mais morrer. Esses ressuscitarão para nunca mais morrer. Inclusive esse rapaz, que vai ter no seu currículo 2 ressurreições. Esse jovem. E todos os outros, Lázaro, que vão ter 2 ressurreições para contar. Eu tenho essa do grande dia junto contigo, mas eu tenho uma mais que você, que foi lá em Naim, quando minha mãe estava me levando para me enterrar. Ele tem isso, Jesus triunfou. E outra coisa interessante é que Lucas vem chamando Jesus de Senhor até aqui, no capítulo 7, no seu evangelho, como outras pessoas se referindo a Jesus como Senhor. Então, alguns são até termos só de tratamento, de educação, de chamar alguém mais velho de Senhor. E ele vem dizendo, chamaram aqui Lucas vai dizer que ele é o Senhor. Aqui não é alguém que disse, aqui é Lucas que escreve pela primeira vez no seu evangelho que Jesus é o Senhor. E ele usa a palavra Kyrios, do grego, que é um Senhor adquirido. É olhar para Jesus e tê-lo como Senhor, aceitar o seu senhorio. Ele usa a palavra Kyrios, ou seja, o que Lucas está dizendo aqui, em próprio punho, ele é o Senhor de fato. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Esse milagre aponta para o senhorio de Jesus. E aquele que é Senhor sobre a morte pode não ser Senhor sobre qualquer outra coisa? Essa é a pergunta que o texto faz para nós. Se ele é Senhor sobre a morte, esse seu problema é um grande problema para ele? Pois se você morrer por causa desse problema, ele tem o poder de te ressuscitar. O problema que te levaria ao óbito pode ser um problema para ele? Entende o que o texto está dizendo? Se ele é Senhor sobre a morte e é o Senhor da vida, o que a gente passa que seria demasiadamente difícil para Jesus? Porque se a gente morrer e ele quiser, ele pode nos trazer a vida de novo. Então, o que eu estou passando para ele não é nada. Não é? A Lorena acabou de ir para o UPA com dores na sua vesícula, né? E vamos orar, estamos esperando que ela fique bem até o dia da cirurgia. Mas já parou para pensar que para Deus, esse problema que tirou ela daqui, com muitas dores, e um resfriadinho, é a mesma coisa? Eu sempre digo isso. Um câncer para Deus, terminal, agressivo, e um resfriado, é a mesma coisa. Para nós não é. A gente prefere muito mais, infinitamente mais, ter uma gripe, um resfriado, do que ter um câncer. Porque nós sofremos a dor e sabe que uma coisa é muito pior que a outra. Para Jesus, as duas coisas são iguais. Ele não demanda mais poder para curar um câncer do que demanda mais poder do que para curar uma gripe, gente. Porque se ele é o dono da vida, essas coisas para ele não são nada. Por isso há um plano pelo que a gente passa, né? Então por que ele não cura todos? Nunca saberemos. A gente só sabe que as nossas enfermidades, seja um resfriado ou seja um câncer, são oriundas dos nossos pecados. Porque pecamos. Porque nascemos em pecado, nós temos essas restrições e essas enfermidades. Tudo fruto de alguém que nasce longe de Deus, fora do plano de Deus, por causa de Adão que pecou e a gente herdou tudo isso. Está lá no texto, né? As dores de parto que as mulheres sentem é culpa de pecado de Eva. Agora eu vou multiplicar porque Eva pecou. No céu você conversa com ela. Chama ela no canto e diz, mulher, você não sabe o que você fez. Você destruiu a nossa vida. Então é tudo fruto de pecado, em última instância. Mas ele é Senhor sobre todas as coisas, é o que Lucas está dizendo. Ele está dizendo que ele é Senhor e mestre. Ele é Salvador e Senhor das coisas. E a razão de que ele é Senhor é que ele é Senhor até mesmo sobre o irremediável, que é a morte. Ele é Senhor sobre a morte. Então Jesus se dirige à viúva, que com certeza que encabeçava esse velório, esse cortejo fúnebre,
e ele tem o coração comovido pela dor dela, pelo que ela está passando, ele está ali triste junto, ele chega até ela, e o que é o mais interessante que eu acho nesse texto, que é formidável, é que Jesus não chega ressuscitando o menino e devolvendo para ela. Antes de fazê-lo, o que ele diz? Pare de chorar. Gente, vamos falar sério. Você está enterrando seu filho jovem e você já enterrou teu marido, falando de mulheres. For homem, só peça o contrário. Está enterrando a sua esposa e já enterrou o seu filho. Você está desesperado. Você está, com certeza, a sua vida está arruinada, acabada e destruída e você não sabe para onde vai depois daquele cortejo. E aí vem alguém e diz assim, ô, para de chorar. A tua vontade é de quebrar esse sujeito no meio. Cara, como assim pare de chorar? Como assim? Você está achando que é? Você está achando que eu estou chorando para aparecer? É isso que você está deduzindo? Que eu não estou sofrendo, que eu estou enganando? Como pare de chorar? Você lembra do pai quando batia na gente? Dava uma surra descomunal e dizia, cala a boca e não chora. Você estava todo dolorido. Além da dor no coração ter acabado de apanhar, você está com o corpo arrebentado e ele disse, engole o choro. É pedir o contrário, é pedir o impossível. Como que eu não vou chorar? A dor que você me infligiu é para eu chorar uma semana, se eu quisesse. Aí Jesus chega e diz, olha, pare de chorar. Parece um pedido absurdo, não parece? Eu tenho uma tese sobre essas questões de velório, né? Aqui nessa igreja eu fiz muito mais do que eu já fiz em outras e muito mais do que eu gostaria de ter feito. Eu fiz vários velórios aqui, ó. E uma coisa que eu sempre falo é, chora. Chora. Aqui é o momento. Não fica dando uma de forte, não fica escutando conselho de não, você tem que mostrar força, não chora. Não. Aqui é o lugar de você descabelar. Deita ali no canto, posição fetal e grite. Chore. Todo mundo tem que respeitar a tua dor, porque é o teu momento, é a tua hora. Eu chego a brincar que, se um dia você passar por isso, se eu for o seu pastor e eu ver que você está dando de forte não chorar, eu vou te beliscar até você chorar. Porque isso é crucial para essa hora. Mas por que eu posso fazer isso e no meu conceito eu devo fazer isso? Eu devo fazer com que você chore e fique triste numa situação dessa. Porque eu não posso mudar o quadro do que aconteceu. Eu não tenho esse poder. Então eu tenho que fazer com que você se envolva o máximo possível com aquilo, para que você sofra aquilo, para que depois que sepultado aquele ente seu, você possa viver dizendo, deu tempo, me despedi, o que eu tinha que chorar, eu chorei, agora eu vou seguir minha vida. Essa é a minha ideia. Eu não sou o Cristo. Só quem tem poder para devolver a vida pode dizer, não chore mais. Por isso ele diz para ela antes de ressuscitar, pare de chorar. Por isso o pare de chorar de Jesus aqui tem que ser respeitado, porque ele não é eu, não é você. Ele tem o poder de mudar o quadro. Ele é o Senhor da vida sobre a morte. Por isso ele diz, pare de chorar antes de ressuscitar. Por isso ele adianta na mulher o resultado daquilo que ele ainda não fez e iria fazer. Pode parar de chorar. Ela podia dizer, com que autoridade você me manda parar de chorar? Você não está percebendo? Eu acho que não te contaram. Esse aqui é o meu filho. Com que autoridade você chega até mim e diga pare de chorar? Quem é você para dizer que eu tenho que parar de sofrer porque meu filho morreu? Eu quero sofrer. Ele pode. Porque ele devolve o menino para ela. Ele é o único que pode chegar para as nossas dores e dizer, pare de sofrer. Ele é o único. Porque ele é o único que pode mudar o quadro. Ele é o único que pode reverter a situação, por isso ele tem autoridade para antes de fazer o que quer fazer por nós, dizer para nós, já pode mudar o teu ânimo aí. Já pode parar de chorar porque eu cheguei. Antes mesmo que ele faça o que ele tem para fazer. Percebe que isso é ser Senhor? Você está entendendo onde eu quero chegar? Ele é o único que pode exigir uma mudança de ânimo sem ter mudado as circunstâncias. Ele é o único que pode propor isso, porque ele é o único que pode mudar as circunstâncias. Eu chegar e dizer para você, pare de sofrer, é errado. Por quê? Porque eu não posso mudar o que vem depois da minha frase, pare de sofrer. Aí você vai dizer para mim o quê? Como eu vou parar de sofrer se a situação vai continuar igual? Ele é o único que pode. Ele é o único que quando diz a você, pare de chorar, pare de sofrer, você pode confiar. Você pode lutar para mudar esse ânimo, você pode confiar, porque ele pode mudar tudo. É o que ele faz para essa mulher. Numa ocasião como essa aqui, que a gente participa para chorar, é muito estranho que alguém diga não chore. Onde a gente contrata gente para chorar, como a gente já falou.
onde gente é contratada para fazer isso. Como que alguém... Imagina as carpideiras. A de olhar para Jesus, você está estragando nosso negócio, meu amigo. Você pode parar com esse negócio de parar de chorar, você está estragando a nossa empresa. Não vão parar. Parece que quando Jesus está falando com a mulher, elas gritam mais alto. Faz ela chora mais alto, porque ele não deixa escutar ele, que senão vai acabar com o nosso negócio. Jesus acabou com o negócio das carpideiras. Ele disse: pare de chorar. Artificialmente, como vocês estão chorando contratados, e você que está chorando de fato, todo mundo aqui chega de chorar. Eu cheguei. Eu estou presente. Esse é o ponto do que Lucas quer dizer. Essa mãe tinha motivo mais do que qualquer outro para chorar. Então essa sugestão que parece ilógica, essa ordem que parece sem lógica nenhuma, pare de chorar, só pode valer se for dita por alguém que pode eliminar a causa do choro. Só pode ser dita por Jesus. Quando ele diz pare de chorar, pare de sofrer, é porque ele pode eliminar o que está causando choro e sofrimento. Esse é o Cristo que a gente serve. Então perceba, as nossas condolências não podem eliminar e nem mesmo suavizar dores como essa. A gente vai em velório, a gente olha a pessoa ali e diz: o que eu vou falar? O que dizer numa hora dessa? E você que já sepultou alguém sabe que não tem o que digam. Que a pessoa pode ser a pessoa mais amiga e com as melhores palavras do mundo, nada suaviza, nada preenche, nada muda aquele quadro, nada, 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 nada. Hã? Então por isso, em questões de velório, a gente tem que cuidar muito com o que fala. Se não tem nada para falar, só abraça. Abraça e chora junto. Ó, não tenho nada para te dizer, mas vem cá, deixa eu te dar um abraço e dizer que eu estou aqui. Às vezes a gente quer montar uma frase, né, e a gente crente, gente, a gente gosta de sempre ter alguma coisa para falar. Isso faz parte da nossa nova natureza em Cristo, eu acho. A gente fica montando, o que eu vou dizer? Às vezes é bom não dizer nada, né. Então, as nossas condolências não eliminam e às vezes nem suavizam nada, mas a participação de Cristo nos nossos sofrimentos são diferentes. Tanto é que ele não vem com condolências, que Deus conforte o seu coração. Não, ele vem e diz: "Ô, para de chorar, chega". E hoje a gente pode parar de chorar também. Por mais que quem a gente está velando não vai ser ressuscitado, ele ressuscitará. Isso é uma garantia. Então a gente chora hoje, o que eu penso, né, deveríamos chorar o distanciamento existencial, porque aquela pessoa vai ser sepultada, você não vai mais conviver com ela. Mas você não chora uma separação eterna, porque essa não ocorre mais. Em Cristo você vai reencontrá-la. Em Cristo você haverá de novo. Por isso é um até logo, como dizem, né, e não um adeus. Você olha para a pessoa e diz assim: ó, vai na frente, vai ser difícil ficar sem você aqui, mas tranquilo, pode ir. Jesus está dizendo: não chore, parem de chorar. Eu sou a ressurreição. Eu sou aquele que dou a vida e triunfo sobre a morte. Então ele pode mandar para que a gente pare de sofrer, porque ele pode reverter o diagnóstico do sofrimento. É só ele que pode fazer isso. Por isso ele é o único que chega numa situação como dessa e dá uma ordem dessa, que parece ilógica e até autoritária e até meio estúpida de se dizer num negócio desse: ó, pare de chorar num lugar onde tem que chorar. Ele é o único que pode, gente. Ele é o único que pode. Ele é o único. Então, a erradicação do sofrimento se dá no poder irresistível do Filho. Segundo, a erradicação do sofrimento se dá na entrega total do Pai. Verso 14. Aproximando-se, Jesus tocou no caixão e, ao pararem os que levavam o moço, ele disse: moço, eu te digo, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o devolveu à sua mãe. Jesus diz para ela: pare de chorar. Como já dissemos, ele é o único que pode. E depois ele mostra o porquê ele dá essa ordem. Ele toca no menino e o que estiver morto senta e começa a falar. Se ele estava suspenso por pessoas segurando alguma maca e não num carro, não em alguma coisa como rodas, provavelmente nessa vez derrubaram ele no chão, mas é muito provável que tenham soltado e tenha caído aquela maca. Porque imagina o susto. Um grande, eu digo que ele era meu amigo, apesar de ser muito mais velho que eu, a gente chamava ele de seu Momô. O Moacir, pai do Beto, do Ronaldo, do Romeu, dos amigos. E eu conheci um homem muito gente fina. E aí, no velório dele, que foi numa igreja nossa, aí o Romeu, filho dele, chegou para mim e disse assim: "Nu, você que é da igreja", do Romeu não é evangélico, "se você que é da igreja,
O meu pai pode sair dali, ressuscitar? Aí você tem que pensar no que fala na hora dessa, tem muita dor envolvida, você tem que cuidar com o que diz, o meu era meu amigo. Eu falei: "Rapaz, a gente tem, né, relato bíblico de que sim, mas há um plano, né. Se disser que pode, pode, tem que ver qual é o plano de Deus". Ele disse assim: "Poxa vida, hein, já pensou se meu pai levantasse?". Ele parou um pouquinho, ele é muito engraçado, ele olhou pra mim e falou: "Eu ia desmaiar e sair correndo daqui". No melhor ele ficar como ele tá. Deixa ele quieto, eu não quero ver isso. Aí começou a rir, porque é um susto. Você imagina participar de uma coisa dessa. Então, a gente deduz que esse rapaz ele deu um susto em todo mundo, porque o texto diz que ele não só senta, mas que ele começa a falar, começa a conversar com todo mundo. Veja, e ninguém pediu a Jesus que fizesse aquilo. Não tem um pedido aqui. Jesus fez aquilo por iniciativa própria. Ninguém contou para ele que tinha um velório saindo de lá, é claro que ele sabia. Ele não foi lá a pedido da mãe e nem de nada. E é engraçado porque Lucas dá duas situações, uma seguida da outra. No caso do centurião do servo de Cafarnaum, há um pedido para que Jesus cure o servo. Lá, Jesus foi solicitado. Aqui, Jesus não é solicitado. Nesse caso aqui, é muito pior do que o outro. Onde ele foi solicitado, o sujeito estava doente, mas ainda estava vivo. Aqui ele vai e encontra alguém morto e que não tem mais nada que possa ser feito. E ele vai por conta própria. Isso é ser senhor de todas as coisas. É atender pessoas que não pediram a sua ajuda e é atender pessoas que pediram a sua ajuda. Ele fez isso por iniciativa. E por que não pediram? Será que não criam que ele podia ressuscitar, alguma coisa assim? Não. A gente entende no texto que não pediu por quê? Porque já era irreversível. Ele já morreu. Não é essa fala da irmã de Lázaro, quando Jesus manda tirar a pedra? Em João 11? Senhor, tem 4 dias que morreu. O que poderia ser feito? Poderia ser feito lá quando eu te chamei, quando eu mandei os mensageiros, porque ele ainda estava só doente. Agora, parece que aqui o pedido não chega, por quê? Porque morreu, é irreversível, agora não adianta mais. Entende? Por isso que ele tem que fazer por iniciativa. O que está aqui implícito no texto é, até quando a gente acha que o negócio se foi e que não adianta mais orar, ele se apresenta por conta própria e muda aquele negócio que você disse, eu nem pedi, porque eu achei que não tinha mais jeito. Para mostrar que ele é Senhor sobre tudo. Porque a gente cai na ideia de que ele é como nós. Há coisas que ele tem controle enquanto estão ali orbitando. Quando não estão mais, até para ele já deu, né? Ele não se importou enquanto estavam aqui, não vai se importar agora que já tudo se perdeu. Ele vem por iniciativa própria, sem nenhum pedido, e diz: não, eu vou mostrar para você que tudo está sob o meu controle, que tudo está debaixo. Veja, nós temos no capítulo 4, que foi um pedido por uma febre, no capítulo 5, lepra, paralisias inúmeras. Todos esses casos que chegaram a Jesus como pedido, chegaram por quê? Porque sempre tinha um raio de esperança, a pessoa ainda está ali, né? Por isso, podiam pedir ajuda. Mas aqui, a morte já está dada, o diagnóstico já está feito, perdeu-se, então não adianta nem chamá-lo. Mas ele vem mesmo sem chamar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ele vem mesmo quando você não ora. Já pensou se Jesus estivesse preso às nossas orações e dissesse assim, ora Jesus, só falta se orar, eu estou com um milagre pronto e você não pede. Gente, esse Jesus seria eu. Não seria você mesmo, que está impossibilitado se o outro não pedir? Jesus não depende que você ore. A oração faz bem para você, mas a oração não muda em nada ele, porque ele não precisa que você peça. Isso está descrito na Bíblia com todo lugar. Antes que um pensamento nos venha à mente, ele já conhece toda. Salmo 130. Antes que vocês orem, ele já sabe qual é a necessidade de vocês. Mateus 6, não é? Sobre as riquezas. Ele já sabe. Então, ele não precisa que você ore. Por isso, questões que na sua cabeça dizem assim, por isso aqui não vale mais orar, eu vou deixar para lá. Às vezes ele se apresenta sem o teu pedido e diz, não, eu vou refazer isso aí. Percebe? Ele tem esse poder. Davi, quando morre o filho do adultério, que ele está orando, 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 aí disse, ó, morreu. Aí ele lava o rosto e vai de novo. Quando o menino está lá, você estava desesperado, agora o menino está bem, a gente achou que você ia entrar em desespero. E Davi diz o quê? Acaso eu posso mudar o quadro? Morreu, morreu. Agora ele não vem mais a mim, eu vou a ele. Então vamos comer, a vida segue. Enquanto eu tinha esperança, eu orei. Ali parece
que Davi perdeu a esperança. Não, ele não perdeu. É que a ideia de ressurreição não está uma ideia do Antigo Testamento. A ideia de ressurreição do Antigo Testamento não é uma ideia como no Novo Testamento. Por isso Davi diz, a morte chegou. Mas Deus não poderia, mesmo depois de Davi ter sepultado aquela criança, ter devolvido a criança a ele? Claro, aqui está no texto dizendo exatamente isso. Mesmo que Davi achasse que não, e mesmo que a gente não pare de orar por uma coisa que a gente acha que não tem mais por que orar. Ele não precisa da nossa oração. Esse é o ponto. Ele não precisa que a gente ore. Tá? Agora não vá pegar o que eu estou dizendo e dizer, então eu vou parar de orar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que ele é tão soberano que mesmo quando a gente não ora, não pede, esquece ou dá como perdido, ele se apresenta mesmo sem oração. Agora, é claro que nós devemos orar. Acabei de citar o caso de Davi, que enquanto ele achou que devia, ele orou. Então a oração é para mudar nós, não ele. Ele não precisa mudar. Ele se apresenta quando quer e é o que ele faz aqui. O Senhor da vida e da morte, aquele que tem as chaves da morte e do inferno, ele é dono de tudo. A situação aqui, sem esperança, em Jesus, retoma a esperança. Veja, o solo de Jesus ali, tocando no menino e dizendo, menino levante, cantando sozinho, falando sozinho, o único que pode dizer isso, o solo de Jesus triunfou sobre o coral da morte, que é a multidão chorando, as carpideiras e a mãe. Tinha um coral cantando morte, vem alguém com um solo, cantando sozinho. Ao contrário da dor, ele aparece e diz, levanta. Canta só, não tem ninguém como ele, não precisa ter coral com ele, só a palavra dele é suficiente. E o coral da morte se cala para ouvir o solo da vida, Jesus Cristo, o dono da vida, que vem, e aqui entenda o que eu vou dizer, demitido. Ele vem demitido na situação, ninguém chamou, está todo mundo chorando, ele vem porque quer, ele não foi solicitado. Assim está você em posição fetal lá, chorando desesperado, e ele aparece, ele muda o quadro, ele vira a situação, você dorme de um jeito, acorda de outro, não sabe explicar, porque ele vem e muda tudo. E vem por conta, a maioria das vezes vem por ele mesmo, pelo seu próprio plano. Ninguém me chamou, ninguém me pediu, mas eu estou aqui. Esse é o Cristo. Jesus não se afasta, mas ele chega cada vez mais perto daqueles que conduziam esse cortejo. Ele se aproxima. A vida entra no jovem. Ele se assenta e o silêncio da morte é vencido, porque aquele que estava morto passa a falar. Isso é um grande milagre. Um grande milagre. Jesus devolve ele à sua mãe e restaura uma esperança perdida. Devolve ele à mãe e diz, está aqui o seu filho. Ali a mãe não ganha só o filho de novo, o contato com o filho. A mãe ganha todo o sustento de quem não pode se sustentar sozinha. Ela ganha de novo a esperança de ter alguém para cuidar dela. Tudo é restaurado em Jesus. O irremediável acontece e o impossível se torna realidade quando o choro doído é trocado pela alegria indizível. E aquilo que era uma veste mortuária é deixado para trás para ganhar de novo vida. Vida. Esse é o Cristo. Mas aí você pode estar se perguntando, pastor, mas na divisão o Senhor anunciou que a erradicação do sofrimento se dá na entrega total do Pai. O que Deus Pai tem a ver com essa história? Por que o Senhor citou ele como divisão? O Senhor está falando ainda de Jesus. Mas aqui nós temos implicitamente no texto o Pai. E a gente vê isso no fato de que aquilo que Jesus fez pela família, pela mãe, pelo menino, por todos, Deus Pai não pôde fazer por ele quando entregou Jesus por nós. Quando Jesus faz isso por alguém, ele está dizendo, eu faço por vocês, e quando chegar o dia, ninguém vai fazer isso por mim, eu vou ter que morrer. Isso está lá em Gênesis 22, quando Deus pede Isaac a Abraão, e a fé de Abraão é provada, e Deus devolve devolve Isaac a Abraão, devolve um filho para o pai, e diz, está aqui o cordeiro, preso pelos chifres, sacrifica o cordeiro e teu filho está aqui. Deus está dizendo, o que eu estou fazendo por você, Abraão, eu não vou poder fazer por mim. Não vai ter ninguém que na hora diga, Senhor, tira o seu filho da cruz, tem um outro jeito, eu vou ter que fazê-lo. O Pai está aqui mostrando o que eu faço por vocês, para que isso se eternize, eu não vou poder fazer por mim, quando chegar o meu momento. Eu vou ter que entregar o meu filho à morte. E aí você pode perguntar, mas Jesus ressuscitou. Isso é verdade, claro. Jesus ressuscitou. Assim como o rapaz, Jesus ressuscita.
Mas eu chamo a tua atenção para o fato de que Jesus precisou morrer, sendo Deus. Ele não foi poupado de morrer, de experimentar a morte por causa dos nossos pecados. Então, o Pai não pôde fazer pelo Filho o que está fazendo aqui. Ele teve que passar por isso. A erradicação do sofrimento se dá em que o Pai entregou o Filho por nós. Não pôde fazer por Ele mesmo e por Jesus o que fez para essa mulher e para outros. Teve que ir até o fim com o seu plano. Não é isso que a gente leu no início? Aquele que não poupou o próprio Filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós. Como não nos dará com Ele também as demais coisas? Como vai nos negar outras coisas se Ele nos deu o Filho? Como que Ele vai negar que vai nos proteger, que vai nos manter santos, que vai nos manter no caminho, que vai guardar e segurar o nosso coração? Que quando pecarmos e nos arrependermos, vai receber o nosso pedido de arrependimento e vai nos perdoar, apesar de assistidamente deixar porque colhemos todos os frutos dos nossos pecados, porque de Deus não se zomba, mas colheremos tudo perdoados, guardados e protegidos. Como que a gente vai negar tudo isso se Ele começou com um filho, o que Ele poderia dar para nós melhor do que Jesus Cristo? Então Ele não poupou o próprio filho. O que fez ali não pôde fazer por si, mostrando a entrega dele por nós, entregando o seu filho a nós. Uma das frases de Jesus na cruz foi: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Você já se perguntou por que ali Jesus não chama Deus de Pai e chama de Deus? Por que ali Jesus não diz Pai, como ele diz de capa a capa nos evangelhos? Por que ali, ao invés de apelar por Pai, ele apela para Deus? Deus meu e Deus meu. Por quê? Já se perguntou? Jesus nunca pecou e por isso nunca vivenciou um momento sequer da sua trajetória humana terrena de Deus homem separado do Deus Pai. Ele nunca pecou, então nunca viveu separado do Pai. O Deus Filho, o Deus Pai, é a relação perfeita, única, ininterrupta. Nunca pecou. Por isso sempre disse: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu sou o meu Pai e o meu Pai é eu. Somos um. Sempre afirmou isso. Mas na cruz, quando assumiu o meu pecado e o seu pecado e tornou-se, sem pecar, tornou-se pecado por nós, teve que ser abandonado pelo Pai. Porque o Pai não tem conluio com o pecado. Deus é santo e santíssimo e nele não habita treva alguma. Quando ele vê o próprio Filho sem pecado, assumindo o lugar de pecadores, ele diz: agora eu tenho que me afastar de você, porque eu não posso comungar com o pecado. E se afasta. Como poderia um Deus santo olhar com favor para alguém que, mesmo sendo seu filho, se tornou pecado? Por outros, sem pecar, mas se tornou pecado? Então a maioria vai sugerir que essas 3 horas de densas trevas, do meio-dia até as 3 da tarde, simbolizaram este julgamento pelo qual Jesus teve que passar. E qual foi o maior julgamento que Jesus teve que passar? O abandono por parte do Pai, por ter ele, Jesus, assumido a mediação e a maldição dos nossos pecados. A decisão do Filho em se tornar pecado por nós resultou na decisão do Pai de abandoná-lo como consequência do ato dele, de assumir os nossos pecados. Então, sem forçar esse texto, eu quero dizer, em uma cruz, assumindo a consequência de algo que nunca foi, e por isso abandonado por pelo menos 3 horas humanas, em plena escuridão, fez com que o Filho não apelasse para o Pai, mas fez com que o Filho apelasse para Deus. Jesus está tão desesperado que ele diz: o Pai eu não posso chamar, porque a minha posição agora não me dá mais esse direito. Então, como alguém humano, eu apelo a Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Agora eu queria que você percebesse o tamanho do teu e do meu pecado. O nosso pecado acabou com a relação mais perfeita da eternidade. A relação entre o Pai e o Filho. O teu pecado separou. Separou é muito forte, mas o teu pecado interrompeu o relacionamento dos dois. Olha o tamanho da nossa culpa. Por causa do nosso pecado,
Jesus teve que pedir, apelar a Deus e não ao Pai. É muito grande a nossa culpa, gente. Para nos salvar, eles se distanciaram. Para poder valer o que estava sendo feito na cruz, a união mais maravilhosa de todas teve que ser interrompida por 3 horas. E aí a gente pouco liga para isso, e a gente olha para o texto, a terra gemeu, escuridão, terremoto, tudo aconteceu nestas 3 horas. A terra lamentou isso e a gente pouco se importa. Na maioria das vezes a gente não liga de ter separado os dois, de ter afastado um do outro. E a terra diz: isso não é possível. Se a terra falasse, ela nos odiaria. Se a criação pudesse falar, ela nos odiaria. Não porque a gente corta uma árvore, não porque a gente joga um papel no rio, nos odiaria porque a gente é pecador e acabou com toda a perfeição de Deus. E eles fizeram isso por amor. Amor a nós. Por isso, na cruz, Deus foi abandonado por Deus em plena escuridão, para que a partir dessa cruz, Deus se revelasse como Deus em plena luz. Na cruz, eles se separam para que a partir da cruz eles se revelem como Deus para nós. Aquele período de trevas nunca mais vai se repetir, porque o preço pelo pecado foi pago. Por isso ele volta e diz: olha as marcas aqui, ó. Toca aqui e vejam como a morte não tem a palavra final, o sofrimento não fala por último, cada cicatriz é a prova de que o sofrimento tem um fim. Por isso Jesus não lamenta e não se envergonha das suas marcas, volta da ressurreição com elas, mostra ela a todos, dizendo: eu venci o sofrimento, eu venci a morte e o sofrimento não tem a palavra final. Cada cicatriz, cada estigma em você é a prova de que o sofrimento não fala por último. Doeu enquanto era uma ferida, doeu enquanto foi algo aberto, doeu enquanto era um machucado, agora não dói mais. O sofrimento não fala por último, quem fala por último é Cristo, quem fala por último é Deus. Por isso ele chega num lugar onde o choro é o normal e diz: pare de chorar. Por isso ele chega num lugar onde o sofrimento é o comum e diz: pare de sofrer, porque ele é o único que pode mudar o quadro. Ele pode dizer para parar, porque ele é o único que pode mudar o cenário. Ele é o único que pode fazer isso, e por isso ele diz. Por isso na cruz, ele diz isso: eu fui abandonado pelo Pai, apelo a Deus, mas estou aqui para cumprir o plano, para cumprir a vontade do Pai. Para encerrar, gente, já contei essa história aqui algumas vezes. Acho que nunca foi gravado, essa é a primeira vez. Conto essa história de um pregador. Estava numa igreja pregando e falando do amor de Deus especificamente. Como Deus ama, como Deus se entrega, o amor de Deus, algo imensurável, algo infinito, algo grande, algo incomparável, né? O amor soberano de Deus por nós, infalível. Está lá, pregando. E quando termina, ele sai contente, feliz, porque pregou, porque anunciou esse amor de Deus para todos. Quando isso se encerra, e ao final do culto, uma senhora vem até ele e diz assim: pastor, pregador, esse amor de Deus é fato? Ele diz: é, eu acabei de pregar. Isso é real? É. Então me explica. Me explica que amor é esse? Onde estava esse amor e onde estava esse Deus que ama? Quando, há dias atrás, mataram o meu filho e confundiram ele com bandido e o mataram. E eu perdi o meu filho. Eu perdi tudo que eu tinha, o meu menino de ouro, que nunca fez nada de errado, trabalhador, um filho de ouro, e mataram porque acharam que ele era um bandido e não deram nem chance de defesa. Onde que estava esse amor de Deus? Ela disse para o pastor. Ela diz: onde estava Deus? Ele diz: onde estava Deus? Ele estava sentado no mesmo trono que esteve sentado quando enviou o filho dele para morrer pelo seu. É lá que Deus estava, quando o seu foi assassinado injustamente. No mesmo trono de quando ele teve que enviar o dele para morrer injustamente pelo seu. Então se regozije, se alegre apesar da dor. Ele tem o poder de mudar esse quadro. O seu filho está morto para você, sem existência, mas ele não está morto para Deus. O Pai sofreu todas as nossas dores enviando dele, então não tem dor que a gente passe que ele não tenha experimentado.
Até a morte o Cristo experimentou para provar que Ele é Deus para nós. Por isso, creia nisso. O sofrimento vai ser erradicado. No tempo, na história ainda não foi, mas na eternidade já foi, porque tudo já está feito. No poder irresistível de Jesus, que pode nos mandar parar de chorar e parar de sofrer. Que vem sem oração sendo feita, interrompe a nossa dor quando nem pedimos, e nos cura, e nos liberta, e nos traz de novo a vida. E no poder irresistível do Pai, que entregou o Filho e não poupando o Filho, mostrou para nós o que não pôde fazer por Ele, fez por nós. Nós podemos olhar para o sofrimento e não vê-lo mais como um inimigo a partir disso. Se você entendeu o que eu disse, olhe para o sofrimento como um aliado. O sofrimento hoje patrocina a nossa fé, patrocina a nossa esperança. Não é que a gente busca sofrimento, não estou dizendo para você ser um sadomasoquista aqui e sair buscando dor. Mas quando ela vier, olhe para ela com outro olhar e diga: vem cá, companheira, o que você tem para me ensinar? Porque toda a nossa dor e sofrimento servem para patrocinar a nossa fé e a nossa esperança se partirmos do princípio que Jesus já as venceu. Porque se Ele venceu a morte, não há dor que Ele não vença, não há dor que Ele não amenize, não há dor que Ele não aplaque. Guarde isso no seu coração. Fique com o Cristo. E o dia que você não puder orar, ou não souber como orar, ou não tiver força para orar, fique tranquilo. Se você o serve, Ele virá. Sem pedido, Ele aparece. Amém? Coloque-se de pé, por gentileza. Vamos orar?